Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Dois dias antes, véspera de Ano Novo de 2018. Kate, todos estão indo para seus chalés para se arrumar para a noite. Miranda quer que todo mundo esteja impecável. Isso é ridículo, murmurou Samira para Emma e para mim. Estamos no meio do nada, numa área rural. Por incrível que pareça, tenho outras prioridades além de me enfeitar toda. Achei que tivéssemos vindo para relaxar. Ah, mas acho que se arrumar vai dar um clima de celebração, argumentou Emma, com toda a sua lealdade. Além disso, em questões como essa, não faz sentido se opor. Miranda vai conseguir o que quer. No entanto, não é me arrumando que passo o tempo antes do jantar, mas agachada no banheiro sobre um bastãozinho de plástico e, em seguida, andando de um lado para outro no meu chalé, me perguntando o que vou fazer agora. Quero gritar, mas este maldito lugar é tão silencioso que todos me ouviriam. Talvez, digo a mim mesma, tentando respirar, o teste tenha dado um resultado errado. Queria ter comprado mais de um. Só que fiquei nervosa demais na farmácia da estação de King's Cross, com medo de que um dos outros me visse comprando. Além disso, a folhinha de instruções sugere que, embora seja possível o teste não identificar um resultado positivo, o inverso praticamente não acontece. Quando me dou conta, já são 8 da noite. Ponho um vestido preto que me lembrei por acaso de colocar na mala, um vestido antigo que usava quando ia sair depois do trabalho, e passo uma escova no cabelo com tanta força que acabo me machucando. Não sei bem se é minha imaginação ou não, mas o vestido parece mais apertado do que estava na festa de Natal do escritório. E, quando examino meu reflexo de lado no espelho, tenho certeza de que posso ver uma pequena protuberância onde antes não havia nada. Ah, Deus! Eu me viro, de um lado para outro. Está lá, sem dúvida nenhuma. O medo cresce dentro de mim. Agora que notei, minha barriga parece evidente. Estou admirada que Miranda ainda não tenha feito nenhum comentário. Isso sem contar o fato de que notei meus seios um pouco mais sensíveis e que meu apetite tem oscilado. Mas como isso foi acontecer? Pensei que tivesse tomado todas as precauções. Claramente, não todas. E não sei o que vou fazer a respeito. Eu me sento na cama. Não quero ir. Não consigo ir até lá e encará-los. Fico sentada por cerca de meia hora, pensando, torcendo. Talvez eles tenham se esquecido de mim. Ouço uma batida na porta. Por um momento, quase consigo fingir que foi só minha imaginação. Kate, o que está fazendo aí? Estou vendo você sentada na cama. Vou até lá e abro a porta. Que escolha eu tenho? Sentou-me como um animal acuado em sua toca. Miranda está ali parada, com a mão no quadril. Ela está incrível, é claro. Usa um vestido dourado justo, o tipo de coisa que só quem tem um corpo como o dela costuma vestir, mesmo assim, talvez apenas na véspera de Ano Novo. Bem, ela me olha de cima a baixo. Será que ela percebeu? Estou de frente? Provavelmente, não. Você não está combinando muito com a celebração, diz, abrindo a bolsinha de festa pendurada em seu ombro. Aqui, isso vai ajudar. Em uma espécie de torpor, sinto quando ela pressiona o batom nos meus lábios. O cheiro é quase insuportável. Ela se afasta. Pronto, assim está melhor. Vamos. Ela segura meu pulso, suas unhas roçando minha pele, e praticamente me arrasta porta afora, me forçando a andar de braços dados com ela. Não consigo suportar esse contato tão próximo, então recolho o braço. Estou bem. Obrigada, digo, mas acabo sendo ríspida demais. Acho que consigo ir até lá sozinha. Miranda olha para mim, chocada como se eu tivesse acabado de gritar com ela. É que eu nunca respondo. Ela adora dizer às pessoas que, como amigas, nós simplesmente nunca brigamos. Mas isso não é mérito apenas dela, pelo amor de Deus. É porque, no passado, nunca ofereci resistência. Olha, diz ela, a voz baixa, perigosa. Não sei o que está havendo com você, Kate. Você está um saco desde que chegamos aqui. É como se de repente fosse boa demais para a gente. Como se não pudesse se dar o trabalho de participar. Mas,
Bem, esta noite você vai participar. Vai se divertir, nem que seja à força. Ela sai andando, e me vejo indo atrás, como já fiz tantas vezes, obediente como se houvesse uma coleira no meu pescoço. Que outra escolha eu tenho? O clima está diferente. Ontem à noite havia uma animação, um senso de camaradagem e união. Hoje, a atmosfera está carregada de uma intensidade perigosa. É como se o tempo que passamos lá fora, em toda aquela imensidão selvagem, tivesse nos deixado em alerta. Eu me pergunto se os outros ainda veem o servo, como eu, os joelhos sucumbindo. Ele se tornou uma coisa obscura entre nós, pesado como um segredo escabroso. Matamos algo juntos. Todos fomos cúmplices, mesmo que tenha sido Emma quem atirou. Fizemos aquilo por diversão. Todos, menos eu. Parecem ter se dividido em seus devidos pares, voltando para suas alianças primárias, Nick e Bo, Emma e Mark, Miranda passando o braço em torno da cintura de Julie. Um pouco afastados, Giles e Samira conversam em um murmúrio baixo. Miranda os convenceu a deixar Priya no chalé para que fosse só os adultos hoje à noite. Mas, a julgar pela expressão revoltada de Samira, ela não está exatamente feliz com essa resolução. Há certa alegria forçada enquanto Julie circula com uma garrafa de champanhe, nos servindo generosamente. Mas todos parecem apenas engolir a bebida, quase sem saborear, como se estivessem tentando se embebedar para entrar no espírito. É claro que talvez seja só uma fantasia minha. Pode ser que eu esteja projetando neles uma tensão que na verdade só existe na minha cabeça. Mas não tenho tanta certeza. Porque vejo os olhares rápidos e instintivos que cada um dirige aos outros. Não estou sozinha nessa. Estamos procurando algo no rosto uns dos outros. Quais o quê? Familiaridade. Uma lembrança reconfortante de tudo que nos une. Ou será que estamos procurando, cheios de medo, algum novo elemento, cujo vislumbre entrevimos na encosta daquela montanha sombria? Algo novo, estranho e violento. O jantar está servido. Grita Emma na cozinha. É um alívio ter um novo foco, não precisar ficar parada ali conversando amenidades. O que de repente parece tenso e difícil, como se fossemos completos estranhos na sala. O prato principal é veado Wellington. Mas não é o animal que abatemos hoje. Fico aliviada em saber. Emma é uma cozinheira maravilhosa, o que está diretamente relacionado à sua incrível capacidade de organização, imagino. Ela planejou esta viagem inteira, nos mínimos detalhes. E ela, pelo menos, parece imune a qualquer que seja o espírito estranho que tomou todos os outros. Está cheia de vigor e energia enquanto leva o prato até a mesa com um floreio. Meu Deus, diz Miranda. Estou impressionada, Emma. Se você abrir nossa geladeira, em geral vai encontrar apenas uma garrafa de champanhe e um vidro de azeitonas pela metade. Você parece até uma adulta de verdade. Emma cora de prazer. Só que, não sei se foi um elogio. O comentário de Miranda deu a Emma um ar sem graça, um pouco maçante. Enquanto a própria Miranda parece glamourosa, de uma maneira imprevisível e descolada. E nem é verdade. Tudo bem, ela não é uma boa cozinheira, mas ela cozinha. Só que nunca vai deixar passar uma oportunidade de parecer superior a Emma de alguma forma. Que vaca! Eu me surpreendo com o pensamento e tento reprimi-lo. O que deu em mim? E, afinal de contas, quem sou eu para falar? Todos aplaudimos e comemoramos diante do prato. O brilho dourado da massa, a perfeição do pedaço compacto de carne. Corto uma fatia. Está cozido à perfeição. A massa folhada crocante, a carne de veado milagrosamente rosa no meio. Mas, quando a espeto com meu garfo, um pequeno fio de sangue escorre da carne. Penso na corça que matamos hoje, cambaleando até cair de joelhos. O terrível gemido que pareceu ecoar dos picos à nossa volta quando ela tombou, e sinto meu estômago revirar. Coloco um pedaço na boca mesmo assim, e tenho dificuldade para engolir. Por um breve momento de pânico, a comida parece ficar presa no fundo da minha garganta, e acho que vou engasgar. Preciso tomar um grande gole de água para fazer o pedaço descer, o que me faz soltar uma tosse rouca logo em seguida. Ao meu lado, Samira me dá uma cutucada. Você está bem? Faço que sim com a cabeça. Percebo que Emma se virou para olhar para mim. Espero que esteja bom, diz ela. Sim, respondo, a garganta ardendo. Está absolutamente delicioso. Ela assente, discreta, mas não sorri. Eu me pergunto se ela reparou na dificuldade que tive para engolir. Pior, na minha careta de ligeira repugnância ao ver a carne ensanguentada. Mas acho que é mais do que isso. Emma nunca pareceu gostar muito de mim. Já fiz de tudo. De uma maneira perversa, tentei com muito mais afinco do que teria feito se ela gostasse de mim. E deveria ser o contrário, não? Era ela quem deveria fazer um esforço para ser minha amiga. Era ela quem deveria estar em busca de algum tipo de aceitação dos amigos mais antigos de Mark. Certamente se esforçou com Miranda, apesar de Miranda ser uma verdadeira cretina com ela de vez em quando. É claro que senti um pouco de pena de Emma quando ela se juntou ao nosso grupo. Havia tantas coisas a aprender, tantas piadas internas, tantas histórias. Com Bo foi diferente. O fato de ser americano de alguma forma o diferenciava. Ele era exótico, um nova-iorquino. E, além disso,
tinha estudado em Stanford, então não havia exatamente um complexo de inferioridade no caso dele. Ao passo que Emma estudou em Bath, e Miranda sempre parecia determinada em encontrar pequenas maneiras de ser arrogante a respeito de Oxford, de constrangê-la, insinuando que ela não era tão boa quanto o restante de nós. Acho que ela não quer exatamente que Emma se sinta mal. Ela só deseja uma espécie de reconhecimento servil de sua superioridade. Em sua defesa, Emma mal parece notar quando Miranda a ataca. Ela tem uma solidez, uma autossuficiência. Sinto que é uma daquelas pessoas das quais não é difícil virar amiga, porque ela é fácil de lidar, não tem fantasmas do passado. Mas não é do tipo que seria minha melhor amiga. Ela não parece ter uma camada mais profunda, ou, se tem, esconde muito bem. Agradável, sim, mas talvez também um pouquinho desinteressante. Meu Deus, estou começando a falar que nem Miranda. Quer saber? Falei para Emma no Réveillon retrasado, quando ela ainda era muito nova no grupo. Você não deveria tolerar as babaquices da Miranda. Como assim? Perguntou ela, de olhos arregalados. Como ela fala com você? Ela é assim com todos nós, para ser sincera. Às vezes tenho a impressão de que ela acha que todo mundo foi colocado na Terra apenas para servi-la. Eu sabia muito bem como era essa sensação. Eu a amo muito, porque ela tem muitas qualidades, mas essa é definitivamente uma das suas características menos admiráveis. Você não deveria dar corda para essa certeza que ela tem da própria superioridade. Emma franziu a testa. Realmente não me importo, Kate. Havia uma aspereza em seu tom que eu nunca tinha ouvido. Ah, só pensei que... Não precisa se preocupar comigo. Realmente não me importo, repetiu ela. E de fato ela não parece se importar. Eu a observo agora, sorrindo para todos, perguntando a Miranda onde ela comprou o vestido. Talvez eu esteja sensível demais, mas às vezes tenho a impressão de que ela apenas me tolera, em nome da harmonia do grupo, que, sob a superfície, há uma antipatia genuína, ou o mais próximo de antipatia que alguém como Emma chega a sentir. É muito desagradável sentir que uma pessoa tão sincera e boa, sim, é exatamente esta palavra, boa, quanto Emma antipatiza com você. Às vezes, nos meus momentos mais paranoicos, eu me pergunto se ela sabe que há algo de errado comigo. Se viu o caráter destrutivo e o egoísmo em mim antes de eu mesma reconhecê-los. Miranda belisca a comida, separando cuidadosamente o filé da massa folhada e comendo apenas a metade. Ela sempre foi muito cuidadosa com o peso, o que é ridículo, porque tem um corpo perfeito, pelo menos de acordo com as revistas femininas. Mas me lembro das refeições na casa dela e de sua mãe tirando o prato da mesa antes de ela terminar de comer. Uma dama, dizia ela, deixa a comida no prato e mantém a cintura abaixo de 65. E eu achava que vinha de uma família problemática. Durante alguns anos, Miranda foi vegana. Depois fez uma dieta de jejum intermitente por um tempo. E, além disso, faz todas as aulas de pilates, balé barre e soul cycle oferecidas em sua sofisticada academia. Ela é obviamente linda, mas, se quiser saber o que acho, acredito que ficaria melhor se ganhasse um pouco de peso, um aspecto mais suave. Aos 30 e poucos anos, ela já está começando a ter aquele visual encarquilhado e envelhecido das estrelas de Hollywood. Ah, e tenho certeza de que aplicou Botox. Seria de se esperar que, como melhor amiga dela, eu soubesse com certeza. Mas ela é estranhamente reservada em relação a essas coisas. O bronzeamento artificial que faz com regularidade. Por exemplo, ela aparece em um casamento com um bronzeado de quem passou 3 semanas em St. Barts. Mas, quando faço um comentário, ela diz algo como, sim, passei muito tempo no sol nos últimos dias. Fico bronzeada com muita facilidade. E muda abruptamente de assunto. Ele é muito atraente, não é? Está dizendo ela agora. Aquele guarda-caça, do tipo forte e caladão. Como um personagem de um romance de banca. Tão habilidoso. Eu não sabia que caçar um servo era tão difícil. E ele é tão alto. Vocês não poderiam simplesmente escalar aquele homem. Nossa, com certeza, disse Samira, seguido de um ei, magoado de Gilles. Mas Miranda mal parece notar que ela disse alguma coisa. Está olhando para Julien. A parte sobre Doug ser o alto parece uma farpa particularmente afiada. Julien é muitas coisas, mas, se tem uma coisa que ele não é, e nunca será, é alto. Um tipo de homem masculino, acrescenta ela. Há algo de quase perigoso nele, mas isso só o deixa ainda mais atraente. Só de olhar para ele a gente já sabe que o cara seria capaz de consertar qualquer coisa ou de construir um abrigo no meio da floresta. Ninguém mais tem esse tipo de habilidade. Sabem o que vocês duas parecem, diz Gilles. Seu tom é descontraído, mas acho que ele também está um pouco irritado. O quê? Pergunta Miranda, toda alegre. 2 solteironas desesperadas. Não deixe de notar os olhares na minha direção, até Nick, francamente. Por quê? Se tem alguma solteirona desesperada aqui, ela é, bem, esta que vos fala. Eu me concentro em espetar um pedaço perfeito de carne de veado e massa folhada com meu garfo. Em nome de todas as mulheres do mundo, acho que você deveria tentar seduzi-lo. Kate, diz Miranda, implacável.
Ela diz só de brincadeira, mas há uma intensidade em seu tom, e eu me pergunto o que isso significa. Ela parece um pouco exagerada esta noite. O vestido dourado, o cabelo preso em um penteado meio moicano, o brilho nos olhos, o riso ligeiramente acima do tom. E ser assassinada, diz Giles, rindo. Bem, é natural perguntar, não é? O que um cara como ele faz sozinho em um lugar como este? Quer dizer, a paisagem é linda, tranquila e tudo mais por alguns dias, mas deve ser bem estranho morar aqui o tempo todo sozinho. Uma pessoa ficaria maluca se ainda não fosse. Ele não está sozinho, digo. Tem a mulher do escritório, Ritter. Sim, mas eles não estão juntos, estão? Diz Miranda. E ela provavelmente é meio pirada também. Para escolher uma vida assim, a pessoa precisa ser esquisita ou estar fugindo de alguma coisa. Para mim ela parece perfeitamente normal, digo. Não sei por que estou defendendo os dois. Não é uma boa ideia discordar de Miranda quando ela está com esse tipo de humor. E ele parece totalmente inofensivo. Sim, acho ele atraente. Entendi, diz Julie, da mesma maneira pouco convincente que um tio bondoso. Esse é o seu tipo, Kate. Sinto que todos me observam, como se eu fosse um espécime no fundo de um frasco. Engulo o pedaço de bife e tomo um longo gole de água, embora anseie por um vinho. Talvez. Ainda é cedo quando terminamos de comer. Emma está se esmerando em manter todos bem servidos de bebida. Ela insiste em se levantar e encher as taças, o que é meio constrangedor, porque parece que ela é nossa garçonete. Apesar de seus esforços, a conversa à mesa parece ter se esgotado. Há uma estranha pausa. O que fazer? Com o que preencher o tempo? Com o conforto da noite anterior misteriosamente desaparecido, ficarmos sentados relembrando histórias do passado não parece o suficiente. Lembro a mim mesma que a noite de Réveillon é sempre assim, por causa de toda a celebração forçada. Meia-noite, o que não é particularmente tarde em nenhuma outra data. De repente parece um marco distante. Eu estava aqui pensando. Sei que é meio adolescente. Mas o que acham de brincarmos de verdade ou consequência? Sugere Samira. Há uma mistura de resmungos. A gente já passou dos 30, Samira, diz Nick, erguendo a sobrancelha. Acho que não estamos mais na fase de verdade ou consequência. Por favor, retruca Miranda. Alguns de nós aqui ainda gostam de se considerar jovens. E pode ser divertido, acrescenta Emma. Ela é a única cujo humor não parece ter mudado desde ontem de manhã. Continua entusiasmada, corada de prazer pelo sucesso da refeição. Ela se esforçou bastante esta noite. Não conseguiu igualar o glamour de Miranda, mas seu vestido tomara que caia cinza escuro tem seu brilho, e ela passou um batom vermelho vivo. Combina quase perfeitamente com a manchinha de sangue que ela esqueceu de limpar, logo acima da orelha, junto à linha do cabelo, um vestígio da caçada desta tarde. Na falta de outras sugestões, todos parecem aceitar que é isto que vamos fazer agora. Brincar de verdade ou consequência. Na verdade, há um alívio palpável por termos algo concreto para fazer na próxima parte da noite, algo que nos mantém ocupados. Nós nos sentamos em volta da mesa. Emma pega uma garrafa de vinho vazia e a gira. A garrafa aponta para Bo. Consequência, diz ele. Beije Mark, ordena Miranda. Bo faz uma careta. Tenho mesmo que fazer isso. Mark parece francamente aterrorizado. Mas Bo se inclina, com naturalidade, e cola a boca na dele. E por um momento, um piscar de olhos. Acho que Mark corresponde, sua boca se movendo de um jeito sensual em contato com a de Bo. Até que é excitante. Vejo Nick franzir a testa. Ele também notou. Todos riem. Mas há uma nova tensão no ar agora, um frisson sexual. Bo gira a garrafa, que aponta para Miranda. Verdade, diz ela com um sorriso ligeiramente vago. Levando isso em consideração, além de seu olhar preguiçoso e sonolento, dá para ver que ela já bebeu bastante. Tudo bem, diz Nick, tenho uma pergunta. Você já dormiu com mais alguém que esteja ao redor desta mesa? Miranda ri. Se eu já dormi com mais alguém? Repete ela, enrolando um pouco a língua ao dizer dormi. Suponho que você queira dizer além do meu marido. Isso, diz Nick. Ele olha para ela com tamanha intensidade que me faz lembrar de um gato observando um pássaro. Ela coloca um dedo nos lábios, embora da primeira vez tocando no queixo, como se estivesse refletindo. Acho que nesse caso eu teria que responder sim. Há um silêncio de pura perplexidade. Isso não pode ser verdade. Ou pode. Se for, nunca fiquei sabendo. Como eu não fiquei sabendo. Olho para Julian, mas ele não parece particularmente surpreso. Ele sabe. Quem pode ter sido? Observo com atenção todos os rostos ao redor da mesa, mas nenhuma expressão parece denunciar alguma coisa. Mark, presumo que ele seja o mais provável, mas acho que teríamos sabido antes, de alguma forma. Mesmo assim, penso nele passando todo aquele tempo na nossa faculdade, esperando para entregar algum recado de Julian a Miranda. Teria havido ali oportunidade. Miranda dá de ombros. Não vou dizer mais nada, então podem girar a garrafa de novo. Qual é? Diz Samira. Você tem que contar. Você não pode falar isso e não dizer mais nada,
reforça Bo. Claro que posso, diz Miranda, com um sorriso malicioso. Respondi à pergunta, contei a minha verdade. Giles entrega a garrafa a Miranda. Muito bem. Próximo. O brilho nos olhos dela ficou mais intenso. Depois da revelação, parece haver mais em jogo. O ar está carregado. Ela gira, e a garrafa aponta para Mark. Consequência, diz ele, quase antes de a garrafa parar por completo. Tudo bem. Miranda pensa por um momento. Beba. Ela estende uma garrafa de Dom Perignon. A garrafa inteira. Emma o encara. Você não pode fazer isso. Esse era o truque que eu fazia nas festas, diz Mark. Nunca contei a você. Uma garrafa inteira em 10 minutos. Eu lembro. Também lembro da confusão depois. Mark é um daqueles que não deveriam beber. A bebida deixa algumas pessoas emotivas, algumas, beligerantes, outras, irritadas. Dá para adivinhar em qual grupo Mark se enquadra. Vou abrir, diz Miranda, levantando-se. Ela tira a rolha fazendo cerimônia, certificando-se de tomar cuidado para não derramar nenhuma gota. Então caminha em direção a Mark. Ajoelhe-se, ordena ela, com um ar meio sedutor, meio autoritário. Abra bem a boca. Ele obedece. E ela vira a garrafa, sem qualquer aviso ou delicadeza, colocando o gargalo entre os lábios entreabertos dele, que faz um ruído como se estivesse engasgando, mas ela não cede. Na verdade, acho até que vira mais a garrafa com a mão de unhas bem feitas. Mark engole o líquido, a garganta trabalhando com agilidade e os olhos lacrimejando, vermelhos, parecendo quase ensanguentados. Julien e Giles o incitam, manda ver, e vira. Reminiscências das festas do time de rugby, sem dúvida. Os outros apenas olham. O nariz dele está escorrendo, como o de uma criança chorando. Ele emite mais daqueles ruídos de engasgo, e por trás desses sons há uma espécie de gemido baixo e animal que faz os pelos dos meus braços se arrepiarem. Por causa de tudo isso, a maior parte da bebida está espumando em seu queixo e encharcando a frente de sua camisa elegante e de sua calça social. Pelo amor de Deus, diz Samira, acho que ele já bebeu o suficiente. Ah, por favor, rosna Miranda, ignorando-a completamente. Beba. Você não está bebendo. Penso em como as bolhas do champanhe são densas, em como é doloroso beber de um só gole até mesmo uma taça. É uma cena horrível de se ver. Parece uma imitação grotesca de um ato sexual. Mas, por algum motivo, é ao mesmo tempo impossível desviar o olhar e fazer qualquer coisa para acabar com aquilo. Os outros homens pararam de incitá-lo agora, seus cantos diminuindo até virarem um silêncio desconfortável. Até Emma fica imóvel. Não emite som algum para incentivar o namorado. Ficamos sentados olhando, como se estivéssemos atordoados, hipnotizados por aquele espetáculo obsceno. Finalmente, a garrafa se esvazia. Devagar, quase com relutância, Miranda a ergue. Dá um tapa no vidro, e mais algumas gotas caem. Uma delas atingindo o olho de Mark em uma humilhação final, a culminância do insulto. Mark está ofegante, com ânsia de vômito, curvado, as mãos nos joelhos. Por um momento horrível, parece que ele vai pôr tudo para fora. Samira, a companhia mais próxima, coloca a mão em suas costas para reconfortá-lo. Ele a repele com um movimento brusco dos ombros. Esperamos, em silêncio, para ver como aquilo vai terminar. Por fim, depois do que parece um longo tempo, Mark levanta a cabeça, abre um sorriso fraco e pouco convincente e ergue uma das mãos, como um vencedor. Ele deve saber, sem dúvida, que tudo que acabamos de testemunhar não foi de maneira alguma vitória sua. Ainda assim, há um suspiro coletivo de alívio. Os outros comemoram. Era uma brincadeira. Miranda, como você é cruel. Mark, parabéns, cara. Quando Mark vai girar a garrafa, sua mão está tremendo. Eu parecia prever o que ia acontecer. O gargalo aponta para mim. Consequência, digo. Eu não queria uma consequência. Todo mundo sabia que as consequências que Miranda inventava sempre foram horríveis. Mas prefiro praticamente qualquer consequência a uma verdade neste exato momento. Mark, pergunta Samira, virando-se para ele. Alguma ideia? Mark põe a mão na garganta e tenta falar, mas o que sai é apenas um chiado rouco. Ele faz que não com a cabeça e passa sua vez. Tudo bem, diz Miranda, de maneira pragmática, pelo visto nem um pouco preocupada por ter sido a causa daquela humilhação. Ela faz uma conchinha com a mão, se aproxima de Emma e sussurra em seu ouvido. Meu Deus, parece que estamos na escola. Como Emma pode ser tão cordial com Miranda depois do que ela acabou de infligir ao seu namorado? Mas talvez estejamos realmente fingindo que era apenas diversão e brincadeira, que não havia intenção, e de fato não se fez nenhum mal. Emma assente. Diz ela, sussurrando algo no ouvido de Miranda. Bo começa a rir. Vocês não vão compartilhar com a gente. Emma nega com um gesto de cabeça para ele com uma expressão alegre. Miranda nem se dá o trabalho de olhar em sua direção. Ela está olhando diretamente para mim. Sinto um arrepio percorrer meu corpo. Entre no lago, diz ela. 10 segundos, totalmente submersa. Eu a encaro.
Ela não pode estar falando sério. Miranda, a temperatura lá fora está abaixo de zero. A superfície está congelada. Reforça Nick. Miranda, ela vai morrer congelada. Espero que Samira também me apoie. Mas ela tem o olhar perdido e a testa franzida, como se sua mente estivesse em outro lugar. Miranda sorri, alegremente, e faz que não com a cabeça. A gerente me disse que dá um mergulho no lago quase todos os dias, até no inverno. Além disso, a gente vai esperar você com uma toalha. Você vai ficar bem, Kate? Eu a encaro. Não consigo acreditar que ela vai realmente me obrigar a fazer isso. Mas seus olhos estão vazios, inexpressivos. Vamos, diz ela, com um leve aceno de incentivo. Tire a roupa. Tantas vezes na escola Miranda foi minha defensora, insultando as garotas que tentavam me atacar. Mas havia outro lado também. Miranda, a que praticava bullying, quando queria. Ela era muito mais cruel do que qualquer vadia da nossa sala. Era raro, mas acontecia. De uma hora para outra, só para me lembrar quem estava no comando. Tenho uma lembrança em particular. Uma daquelas impossíveis de deixar para trás, por mais que se tente. 9º ano. No vestiário antes do treino de hóquei. Uma das garotas, Sarah, estava reclamando porque a treinadora não a tinha liberado das atividades, apesar de ela estar no primeiro dia da menstruação. Ela disse que vai ser bom para mim, que vai melhorar, mas eu sei que não vai. Não é justo. As outras assentiram e murmuraram palavras de solidariedade. Então lembrei que tinha uma caixa de paracetamol na mochila. Peguei e ofereci a ela. Sarah era uma das menos cruéis da turma. Às vezes nos sentávamos juntas, nas aulas que eu não tinha com Miranda, é claro. Ela olhou para mim e sorriu enquanto pegava os comprimidos. Obrigada, Kate. Senti um calorzinho se espalhar pelo peito. E então a voz de Miranda, clara como água. Mas acho que a Kate não entende, já que ela nem ficou menstruada ainda. Todas as outras garotas se viraram para mim, chocadas, fascinadas, me encarando como se eu fosse exatamente o que me sentia, uma aberração. Era um sinal. Eu estava certa disso, de que havia algo definitivamente errado comigo. 14 anos e nada de menstruação. Eu tinha contado isso a Miranda em caráter estritamente confidencial. Na hora ela me tranquilizou, disse que tinha certeza de que, no geral, eu não estava tão atrasada assim para a minha idade. Mas depois usou isso para me humilhar, como uma forma de me manter sob controle. Está fazendo a mesma coisa agora. Isso é um absurdo. Tenho 33 anos. No trabalho. Estou rodeada de pessoas que me respeitam e confiam em mim. Tenho responsabilidades. Sou uma advogada brilhante, na verdade, e sei disso. Nunca deixo o outro lado vencer. Não vou permitir que ela me humilhe dessa forma. Tudo bem, penso, olhando para Miranda. Continuo no jogo e dobro a aposta. Como se fosse a coisa mais comum do mundo, tiro o vestido e fico parada diante deles apenas com minhas roupas íntimas. De alguma maneira, consegui estar com roupas íntimas interessantes, seda amarela, detalhes de renda, novas. Vejo que as sobrancelhas de Miranda se erguem 1 milímetro. Ela estava esperando peças bege surradas, imagino, para aumentar ainda mais a humilhação. Eu me pergunto se eles notaram minha barriga. Talvez ela possa ser explicada pelo inchaço pós-jantar. Mesmo assim, eu me curvo um pouco enquanto atravesso a sala sem olhar para nenhum deles e abro a porta da frente. Porra! Está ainda mais frio do que antes, se é que isso é possível. Tão frio que dói. Sinto minha pele retesando. Não posso pensar, senão não vou conseguir. Tenho que ser dura como aço, minha melhor e mais forte versão. A água fica a poucos metros, no fim do caminho. Parece negra como tinta, mas consigo ver pequenos fragmentos claros de gelo, finos como gás, na superfície. Vou em direção ao lago e simplesmente continuo entrando conforme a água cobre meus tornozelos, minhas panturrilhas, minha barriga. Em seguida, afundo até ficar com água no pescoço. O frio é inacreditável. Parece que estou me afogando, embora minha cabeça esteja acima da superfície. O frio força todo o ar para fora dos meus pulmões. Estou respirando muito rápido, mas tenho a sensação de que não consigo inspirar. E então me controlo. Finalmente, eu me viro e encaro todos eles, que me observam, parados na margem. Todos me incentivando e gritando, exceto Miranda. Ela apenas me observa. Eu a encaro enquanto ando na água. Odeio você, penso. Odeio você. Não me sinto mais culpada. Você merece tudo o que está acontecendo. Emma, pego uma toalha para Kate no banheiro da sede. Ela está com tanto frio que seus dentes batem, produzindo um som parecido com o de alguém sacudindo dados na mão. À luz da sala de estar, seus lábios estão azulados, mas os olhos são a parte mais perturbadora. Conheço esse olhar. É o de alguém prestes a explodir. Já o vi em Mark, naquele dia no hipódromo. Eu odeio ela, diz Kate, em um sibilo. É sério, eu odeio ela.
Não acredito que ela me obrigou a fazer isso. Você não conhece Miranda de verdade, Emma, então talvez não entenda o que eu estou falando. Você não sabe do que ela é capaz. Na verdade, acho que a conheço muito melhor do que você vive tentando sugerir. Quem esteve ao lado dela ultimamente, quando você sumiu da face da terra? E eu certamente sei do que você é capaz, Kate Lewis. Não digo nada disso, claro, apenas trinco os dentes e sugiro. Que tal uma taça de champanhe? Vai ser bom para aquecer. Não acha? Não. Não quero taça de champanhe nenhuma. Além disso, o seu namorado não bebeu tudo. Ela cospe as palavras. Olho para ela. Nunca a vi assim. Na verdade, não sei nem se já vi Kate com raiva. Olha, Kate, tenho certeza de que não foi a intenção dela. Ela bebeu muito e achou que seria engraçado. Foi muito perigoso. Porra, rosna ela. Você tem ideia de como a água está gelada? Ah, Kate, um novo ano está prestes a começar, 2019. Um ano completamente novo. Tente esquecer isso. Tenho certeza de que todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos nos últimos tempos. Eu a encaro, apenas o suficiente para que ela reflita. Ela engole em seco e em seguida abaixa a cabeça, como se estivesse entregando os pontos. Na verdade, só quero que todos se divirtam, digo. Venho planejando isso há muito tempo. Sim, responde ela, sentindo-se repreendida. Eu sei. Me desculpe, Emma. Eu a levo até o banheiro e a convenço a vestir novamente a roupa. De repente, ela fica obediente como uma criança. Encontro um disco qualquer e o coloco na vitrola, pondo no volume máximo. É Candy Staton e o I Got the Love. A minha música preferida. É como se fosse obra do destino. E tem o efeito desejado. Todo mundo começa a dançar. Até Kate, embora meio desanimada. Miranda já está muito bêbada a esta altura, mas ainda dança melhor do que qualquer outra pessoa aqui, balançando-se no meio da sala. O vestido dourado incandescente com a luz. Eu me levanto para dançar com ela, imitando seus movimentos, e ela abre um grande sorriso para mim. Então, seu sorriso vacila, hesita. O que houve? Isso é tão estranho. Ela, falando meio arrastado, estreita os olhos. Mas tenho a sensação de que tudo isso aconteceu antes. Você já sentiu algo assim? Jurar que se lembra de um exato momento ter acontecido no passado. É típico de Miranda. Coitada. Achar que déjà vu é uma experiência que somente ela vivenciou. Já, respondo. Algumas vezes. É essa música. Ela franze a testa. Estou falando sério. Sei que já dançamos ao som dessa música em algum lugar. Você não tem a sensação de que tudo isso já aconteceu? Ela olha para mim com uma expressão questionadora. Não sei o que dizer. Então começo a rir. Para ser sincera, ela está me assustando um pouco. Fico aliviada quando ela avista Julien por cima do meu ombro. Julien, diz. Venha dançar comigo. Ela estende os braços para ele, as mãos tateando seus ombros. Ele faz a vontade dela por alguns minutos, balançando com obediência no ritmo da música, com as mãos nos quadris dela, embora haja uma curiosa falta de intimidade na postura dos dois. Mais do que qualquer outra coisa, ele parece entediado. Mas tudo faz sentido agora, é claro. De repente, todos parecem muito bêbados. Tenho a sensação de que sou a única ainda no controle das faculdades mentais. Além de Kate, talvez. Mark tirou a cabeça do servo da parede e está andando pela sala com ela, usando-a como uma máscara, fingindo atacar as pessoas. Percebo agora como ele está bêbado depois de ter virado aquela garrafa, seus movimentos sem qualquer coordenação. Samira solta um gritinho, algo entre o riso e o terror verdadeiro, e se afasta dele, deixando-se cair em um dos sofás. Mark, grito, coloque isso de volta no lugar. Mas ele não me ouve, ou me ignora. Quando ele está assim, não tem como argumentar. Gilles, enquanto isso, está passeando pela sala, bebendo champanhe direto da garrafa. Como se tomado por uma inspiração repentina, ele coloca o polegar no gargalo e começa a sacudir a garrafa furiosamente, como um piloto de Fórmula 1. Em seguida, tira o dedo e aponta para Julien, que se curva sob o jato, uma fonte de champanhe, levando um banho na frente de sua camisa e de sua calça. Mas uma boa parte erra o alvo e encharca o tapete de pele de carneiro, o tecido caro do sofá. Parem. Berro, correndo na direção deles. Parem. Mas eles estão completamente alheios. Em sua embriaguez, parecem de alguma forma maiores do que são de verdade. Suas ações, mais grandiosas, mais dramáticas. Então Julien pula em cima de Gilles, pegando pela frente da camisa e puxando para baixo. A camisa se rasga, os botões voam por toda parte e aterrissam com pequenos tinidos. Mark se vira e olha para os dois. Ele larga a cabeça do servo, como uma criança que avistou outra se divertindo com brinquedos melhores, e dispara até os dois, como se não quisesse ficar de fora, agarrando-os pelo pescoço. Os três cambaleiam, se debatem e em seguida tombam. A queda, bem em cima da mesa de centro de vidro da sala, causa um estrondo. Os dançarinos, Miranda, Nick, Bo e Samira, param o que estão fazendo e olham para eles.
Observo quando o vidro se parte ao meio, lentamente, e em seguida se estilhaça em fragmentos que se espalham por toda parte. Os três emergem, atordoados. Ah, merda, diz Giles, e em seguida ri. Não tem problema, diz Julian com a voz arrastada. Não se preocupe, Emma, ele procura por mim. Eu pago. Ele estica os braços. Eu pago por tudo isso. Estende a mão para Mark, que de alguma forma conseguiu ficar de pé. Me ajude a levantar, cara. Mark pega a mão dele e o puxa. Então, quando Julian está quase de pé, Mark o solta, e ele cai novamente no chão. Eu me pergunto se fui a única a reparar que não foi um acidente. Foi mal, cara, diz ele. Julian está olhando para ele, tentando rir, mas vejo que seus olhos estão cheios de intensidade, quase negros. Está tudo dando terrivelmente errado. Olho ao redor, para os destroços da sala, a mesa de jantar lindamente arrumada, que parece estar zombando de mim. Isso não é nada parecido com o que planejei. Então, no relógio da parede, vejo a hora. Quase choro de alívio. Ei! Grito, colocando as mãos em concha ao redor da boca para reverberar o som, sabendo que isso provavelmente vai chamar a atenção deles. Já é quase meia-noite. Miranda, lá fora. Cambaleamos até a beira do lago. Julian está curvado. Acho que ele deve ter se machucado nas brincadeiras com Giles e Mark. Eles quebraram uma mesa. Pelo amor de Deus, parecem crianças. Kate ainda está enrolada em um grande cobertor de lã. Não é possível que ela ainda esteja com frio. Ela sempre foi frágil demais. Mesmo assim, me sinto muito mal pelo meu comportamento. Não em relação a Mark, ele estava merecendo aquilo, desde ontem à noite. Mas Kate, na verdade, não tinha feito nada para mim além de estar um pouco distante e não muito animada. Às vezes, esses impulsos me dominam. O desejo de levar as coisas um pouco mais longe. Até mesmo o desejo de machucar. Não consigo me conter. Parece uma compulsão. Eu gostaria de dizer alguma coisa para Kate. Pedir desculpa. Talvez, mas não encontro as palavras. O champanhe bateu muito forte. Minha respiração embaça o ar. Mas não consigo sentir frio. Envolta em minha pequena manta de álcool. Eu me sinto entorpecida. Esqueci que já tinha bebido muito vinho antes do champanhe. Meus pensamentos estão embaralhados. Minha mente, confusa. Talvez fosse melhor vomitar. A contagem regressiva para meia-noite começa. 1 minuto, grita Emma, olhando para o relógio. Observo as estrelas. O ano novo. O que será que ele me reserva? 30 segundos. Olho para os outros. Todos sorriem. Mas seus rostos, sob a luz projetada pela sede, parecem estranhos, espectrais, e seus sorrisos lembram rosnados. Mark está parado com mais uma garrafa de champanhe. Ele não olhou na minha direção uma única vez desde o Verdade ou Consequência. Estou acostumada com os olhos dele em cima de mim. Não sinto falta disso? Claro que não. Mas ao mesmo tempo, parada aqui, no escuro, tenho a sensação de ser invisível, de estar sem amarras, como um balão que de repente pode sair flutuando para o céu estrelado. 20 segundos. Os outros iniciam a contagem. 19, 18. Subitamente, isso me incomoda. Parece a contagem regressiva para algo terrível, a explosão de uma bomba. Imagino as luzinhas vermelhas piscando. 5, 4, 3, 2. Feliz Ano Novo. Gritamos mecanicamente. Na beira do lago, Giles tenta acender um isqueiro. Cuidado! Grita Samira, sua voz alta e estridente. Vai logo! Grito, tentando afastar o mau pressentimento. Estamos esperando. Por fim, Giles parece conseguir acendê-lo. Ele cambaleia para trás. Logo depois, há um chiado animador seguido de um zunido, e um grande foguete vermelho irrompe do chão, com um som que se assemelha a um grito, e explode sobre o lago. A água reflete a explosão, 1000 fagulhas minúsculas. É lindo. Tento me concentrar, mas está tudo girando. O silêncio que se segue é tão pesado. A escuridão ao nosso redor é tão densa, como se eu pudesse estender a mão e tocá-la. Se estivéssemos em Londres, ou em qualquer lugar próximo da civilização, aliás, poderíamos ver todos os outros fogos de artifício espocando ao nosso redor, lembrando-nos da existência de outras pessoas, outras vidas. Mas aqui estamos totalmente sozinhos. Ainda ouço na cabeça o ruído do fogo de artifício. Mas já não sou igual, parece uma pessoa. E tenho a impressão de que não tinha nada a ver com fogos de artifício. Foi mais como um sinalizador. SOS disparado do convés de um navio naufragando. Julian volta para junto de nós. Não é exatamente como os fogos de artifício de Westminster, diz ele. Mas quem quer Westminster, com todos aqueles corpos suados imprensados? Quando se pode ter isto? Pergunta Emma. Este lugar, continua, abrindo os braços, e melhores amigos. Ficamos de braços dados e ela sorri para mim. Um sorriso de verdade, afetuoso. Tenho vontade de abraçá-la.
agradecer pela existência de Emma. E então ela começa a cantar. E sua voz é surpreendentemente afinada. Tento acompanhá-la. Deve um velho amigo ser esquecido e nunca mais se pensar nele. Deve um velho amigo ser esquecido nos bons e velhos tempos. Tudo bem, eu sei que já bebi muito, mas juntas aqui, no escuro e no silêncio, nossas vozes ficam lindas e há algo de vulnerável nesse som. As árvores ao redor são muito densas e escuras. Qualquer um poderia estar nos observando enquanto realizamos esse pequeno ritual juntas. Acho que deve ser todo esse álcool que está fazendo com que me sinta tão estranha. Há um estampido alto, e eu tenho um sobressalto. Mas é só Nick abrindo outra garrafa de champanhe. Ele serve várias taças. Quando passa uma para Kate, observo seu rosto, e sua expressão me provoca um arrepio. O que há de errado com ela? Não pode ser tudo por causa do mergulho no lago. Será? Ela nem sequer olha para a taça de champanhe, que escorrega de sua mão. Opa! Diz Bo, pegando-a. Essa foi por pouco. Nick ergue a taça. Aos velhos amigos. Ele olha para mim quando diz isso. Não sei porquê, mas desvio o olhar e abaixo minha taça. Há um silêncio estranho. Ninguém parece saber o que fazer em seguida. A paisagem ao redor continua silenciosa. Sinto meu estômago dar uma cambalhota desagradável. O chão parece se mover sob meus pés. Uau! Estou realmente bêbada. Temos que nos beijar, diz Samira. Cadê os beijos? Ela se estica e dá um beijo na bochecha de Julien. Feliz ano novo. Mark se vira para mim. Não quero que ele me beije. Quando se aproxima, eu me abaixo, de forma que seus lábios apenas roçam minha orelha. Noto um lampejo de irritação, até mesmo de raiva, no rosto dele. Penso em seus olhos ontem à noite, na ameaça em seu tom de voz. Eu me viro para Julien. Deste ângulo, seu rosto está totalmente imerso nas sombras. Não consigo distinguir suas feições nem sua expressão. Vejo apenas o brilho escuro de seus olhos. Quando me aproximo para beijá-lo, na boca, claro, tenho a sensação de que ele também é um estranho. Esse homem com quem passei tanto tempo da minha vida, com quem compartilhei uma casa e uma cama, ao lado de quem dormi quase todas as noites. Como é preciso pouco, apenas algumas sombras, para nos tornarmos desconhecidos uns para os outros. Uau! O álcool sempre me inspira reflexões profundas. Feliz ano novo, digo. Feliz ano novo, repete ele. E não tenho certeza, mas acho que ele se vira um pouco quando vou beijá-lo, de forma que meus lábios tocam o canto de sua boca. Da mesma maneira que fiz com o Mark. Nick está do meu outro lado. Nick, digo, com uma alegria forçada. Feliz ano novo mais uma vez. Venha cá. Estendo os braços. Ele aceita meu abraço. Está com um cheiro maravilhoso, como o balcão de uma perfumaria de luxo. Por que nunca fomos melhores amigos, Nick? Pergunto, demonstrando uma carência ridícula. Eu não queria dizer isso em voz alta. Ele se afasta e coloca as mãos nos meus ombros. Para todos os outros, poderia parecer um gesto carinhoso, mas ele olha bem nos meus olhos e diz: Ah, Miranda, acho que você sabe a resposta para essa pergunta. É a forma como ele fala. Tão baixo, quase um sussurro, de maneira que ninguém mais possa ouvir. Subitamente, sinto um frio que não tem nada a ver com o ar gelado. Dou um passo para trás. Bebo mais um pouco. Em seguida muito mais. Enquanto os outros continuam a celebrar ao meu redor. Quero entrar no clima de novo e me livrar desse sentimento. Uma espécie de medo, no fundo do estômago, de alguma forma mais profundo do que qualquer coisa que eu tenha sentido ontem à noite. Sinto como se estivesse agarrada na beira de um penhasco e meus dedos estivessem escorregando lentamente, lentamente, e abaixo de mim houvesse o vazio, a perda de tudo, tudo de importante. Bo se aproxima. Você está legal? Ele é sempre o primeiro a perceber quando alguém não está bem. É porque ele é uma pessoa mais quieta, que observa, enquanto o restante de nós está ocupado em fazer alvoroço. E é gentil. Totalmente diferente de Nick, com toda a sua aspereza. Estou, respondo. Quer beber um copo de água? Sei que ele diz que preciso de água porque estou bêbada, mas, para falar a verdade, estou me sentindo um pouco estranha. Tudo bem. Sigo seus passos até a cozinha e observo em silêncio conforme ele enche um copo para mim na torneira. Obrigada. Acho que vou ficar aqui um tempinho, se não se importar. Tudo bem, diz ele, hesitando. Pode ir. Interrompo, enxotando Bo. Ok. Em seguida, movendo o dedo indicador como um professor. Mas volto daqui a pouco se você não reaparecer. Tudo bem. E então me lembro de dizer, obrigada, Bo. Imagine, querida, o número de vezes que já me ajudaram da mesma forma. Devo muito ao universo. Mas, Bo, não sou nenhuma viciada, afirmo, sem conseguir me conter. Só exagerei no champanhe. Ops, eu não queria dizer isso. Algo em seu rosto se transforma. Seus olhos se estreitam até quase se fecharem. Nunca vi Bo assim antes. Sempre achei que deveria haver outra pessoa dentro dele, alguém mais sombrio. E, pelo que Kate me contou certa vez, alguém capaz de comportamentos extremos. É como se ele estivesse usando uma máscara,
e eu tivesse acabado de ver o que há por trás dela. De repente, me sinto um pouco mais sóbria. Me desculpe, Bo. Não tive a intenção. Não sei o que deu em mim. Bebi demais. Por favor, digo, estendendo a mão para ele. Tudo bem, responde ele, de modo mais suave. Mas não pega minha mão. Espero Bo sair e em seguida apago a luz. Deixo minhas pernas desabarem embaixo de mim como uma cadeira dobrável e fico sentada no chão. Vou apenas descansar um pouco, até ficar sóbria. O que há de errado comigo? Como fui capaz de dizer aquilo para Bo, logo ele, que estava tentando me ajudar, uma vez Kate me disse que eu era descuidada. Você diz as coisas sem pensar, afirmou ela, sem medir as consequências. O problema é que as pessoas que não a conhecem podem achar que você está falando sério. Ela me conhece muito bem, mas acho que nem ela sabe como eu me odeio depois que faço um desses comentários descuidados. Como, em Oxford, eu ficava deitada na cama de manhã, após uma noitada, e pensava em como tinha me comportado, em tudo que tinha dito e feito. Todo mundo se apaixona por você, me disse Samira certa vez. É inevitável, mas, sempre me perguntei, será que realmente gostam de mim? Vou apenas fechar os olhos, só por um minuto. Sou acordada pelo som de uma voz baixa, urgente. Miranda, é a voz de um homem. Pouco mais que um sussurro rouco, como se ele não quisesse ser ouvido. Quem será? Julien? Semicerro os olhos em meio às sombras. A escuridão me deixa confusa. À distância, ouço ressoar de vozes, percebo que são os outros. Minha cabeça roda. Ele se aproxima e, finalmente, descubro quem é. Nunca o vi assim. Há uma expressão estranha em seu rosto, quase ameaçadora. Doug. Ele está sentado na poltrona em seu chalé. De tempos em tempos, pega a garrafa e se serve mais uma dose de uísque. Seu objetivo é beber até perder os sentidos ou se anestesiar, embora sua mente ainda mantenha uma lucidez obstinada. Véspera de Ano Novo. Mais um ano chega ao fim. Dizem que o tempo é o melhor remédio, mas em sua experiência isso não adiantou muito. Acontecimentos de 6 meses atrás são um borrão. Os dias se misturam aqui, com pouca coisa que os diferencia além das estações que mudam lentamente. Mas aquele episódio em seu passado, já faz 3 anos agora, é tão claro como se tivesse acontecido um dia antes, uma hora antes. Do lado de fora da janela, há uma explosão. Ele sente o corpo inteiro se enrijecer com o choque. Quase se atira no chão, o coração dando a impressão de querer saltar para fora do peito. Então ele se dá conta do que é. Um fogo de artifício. Ele odeia fogos de artifício. Depois de tantos anos, ainda provocam esse efeito nele. O dia em que a vida muda para sempre. Alguém percebe quando está se aproximando. Doug definitivamente não percebeu. As semanas tinham sido monótonas. Uma rotina estava se estabelecendo, assumindo a normalidade possível em um lugar como a província de Elma. Todos os homens tinham relaxado, talvez até ficado meio descuidados. É impossível não passar por isso, mesmo que tendo sido treinado para se manter sempre alerta. Quando é necessário passar 4 dias seguidos mais ligado do que o corpo humano foi projetado para ficar, é impossível não desligar quando o nível de ameaça diminui. Era uma incursão de rotina, tão rotineira quanto uma ronda policial, apenas para verificar se tudo estava como deveria. Os homens patrulhando a rua, ele no alto de um prédio, dando cobertura. Doug era um dos 2 atiradores de elite. Eles se revezavam, alternando turnos, para que estivessem sempre muito alertas, e aquele era o turno dele. Os homens estavam logo abaixo, virando a esquina nos caminhões blindados, quando o observador gritou para ele. Uma criança pequena, um garotinho, vinha correndo da outra ponta da rua. Tudo ficou paralisado, a não ser pela pequena figura que corria. Doug percebeu que o garoto parecia volumoso. Vestia uma jaqueta muito maior do que o tamanho dele, e corria bem na direção dos soldados. Ele devia ter apenas 5 anos. Não era nem mesmo um garoto de fato ainda. Tinha acabado de sair da primeira infância. Mas Doug pensou imediatamente, bomba. Ele sabia o que tinha que fazer. Ajustou a mira no visor. Acompanhou o garoto. O dedo no gatilho. Ele estava pronto. Mas queria uma visão melhor para identificar alguma ameaça real. Além da jaqueta volumosa, não conseguia ver qualquer evidência concreta de bomba. Ele tinha talvez 10 segundos. Então 9, 5, 3. O observador gritava, mas era como se ele estivesse submerso na água. Seu cérebro e seu corpo pareciam ter desacelerado. Ele não conseguia atirar. E então tudo explodiu. Os homens. Os caminhões. Metade da rua. Tudo, no exato segundo em que ele finalmente conseguiu exercer a pressão necessária no gatilho. A terapeuta que o atendeu disse que sua reação tinha sido completamente compreensível, que era uma situação complexa demais. E, no entanto,
Isso não ajudava a explicar para si mesmo o que tinha acontecido, nem para as famílias dos homens mortos que o visitavam à noite. É por isso que ele não dorme. Porque, enquanto está acordado, não precisa ver o rosto deles nem responder a seu interrogatório silencioso. Mas, ultimamente, as faces começaram a aparecer até mesmo nas horas de vigília. Ele as vê se aproximando no meio da paisagem, tão reais que jura que poderia estender a mão e tocá-las. É por isso que ele se sente um homem de sorte por ter esse emprego. Em qualquer outro, talvez não fosse capaz de esconder esse comportamento. Alguém perceberia que ele estava agindo de forma estranha, o denunciaria, e seria o fim. Mas aqui não há ninguém para fazer isso. Há Ritter, no escritório, mas ela mantém distância e talvez também tenha coisas a esconder. Por que outra razão uma mulher nova e bonita de 30 e poucos anos moraria sozinha em um lugar como aquele? Ele não pergunta os motivos dela, e ela, por sua vez, não pergunta os dele. É um acordo tácito. Ele teve sorte de o patrão não se importar com a outra questão, apesar de ter sido obrigado a informá-la em sua ficha de inscrição para o trabalho. O patrão não liga para isso, disse o homem de terno que o entrevistou. Ele quer que você sinta que pode recomeçar do zero aqui. Recomeçar do zero. Quem dera. Ele liga a TV e imediatamente se arrepende. A única coisa que o aparelho mostra, é claro, são milhares de rostos felizes, famílias abraçadas nas margens do Tâmisa, os olhos iluminados por fagulhas vermelhas e douradas enquanto assistem à queima de fogos. Ele se pergunta o que Ritter estará fazendo no chalé dela. Ele viu as luzes acesas tarde da noite. Sabe que ela também tem dificuldade para dormir. Poderia ir até lá, com a garrafa de uísque, como já pensou em fazer em mais noites do que gostaria de admitir. Pensa naquela noite, quando ela abriu a porta e deu de cara com ele, ao ouvir o som. Ele se lembra de tudo, a imagem nítida em sua mente, o rubor nas bochechas de Ritter, o cabelo escuro despenteado, o pijama grande demais a engolindo. Ela perguntou se ele queria entrar, e em seguida corou ao perceber como o convite poderia ser interpretado. Ele recusou, é claro, mas imaginava como seria se tivesse aceitado. Imaginava muitas outras coisas também, nas horas lúgubres e insones da madrugada, quando via a luz acesa no chalé dela. Imaginava-se empurrando-a na parede, as pernas dela envolvendo sua cintura, o gosto de sua boca. Ele não vai até lá, nem esta noite, nem nenhuma outra. Uma pessoa como ele tem o dever de ficar longe de alguém como ela. Ela não merece a catástrofe que ele representa. Esse tipo de vida está vedado para ele agora. Ele se inclina para a frente, na direção do fogo. Estende a mão e, com o olhar frio de um cientista, a coloca nas chamas, onde a pele tosta como um bife. Presente. 2 de janeiro de 2019. Ritter. Doug está parado à porta, franzindo a testa. Pode entrar, Doug. Feche a porta. Ele para diante da mesa, elevando-se sobre mim. Doug, eu não devia ter feito isso, mas preciso confessar uma coisa. Fiz uma pesquisa na internet a seu respeito e descobri sobre o processo judicial. Ele não diz nada. Não tira os olhos do chão. O que aconteceu? Me explique. Penso. O que você fez? A violência. Me ajude a entender. Mas não sei se ele vai conseguir explicar. Não vejo como pode haver alguma maneira de explicar o que aconteceu. Ele respira fundo e começa. Doug estava com os amigos em um bar em Glasgow, cerca de 3 meses depois de passar meio ano em uma missão no Afeganistão. Tinha bebido um pouco além da conta, ou melhor, muito além da conta, mas estava se sentindo à vontade e relaxado pela primeira vez em muito tempo. E então um cara se aproximou. Ei, disse ele. Estou reconhecendo seu rosto. Conheço você de algum lugar. Acho pouco provável. Ele mal olhou para o cara. Não, tenho certeza, disse o homem. E em seguida pegou o celular e procurou alguma coisa no aparelho. Mostrou a tela. Facebook, uma foto dele em Elma. Meu melhor amigo, Glenn Wilson. Eu sabia. Este aqui é você, não é? Na foto com ele. Eu sei que é você. Ele mal conseguiu olhar para a foto. Já que você diz, ironizou, sentindo a cerveja ácida no estômago, ainda apenas tentando fazer com que o cara fosse embora. Talvez isso apaziguasse os ânimos dele. Devo ser eu. Então você esteve lá? Perguntou o homem, muito perto de Doug. Sim, estive. Eu conhecia o Glenn. Era um cara legal. Na verdade, não era. Não um dos melhores. Estava sempre se metendo em brigas. Mas não se deve falar mal dos mortos. E ele conhecia muitos mortos. Você estava no regimento dele. O rosto do homem, fedendo a cerveja, estava quase colado no dele. O sujeito falava alto demais. Havia uma tensão belicosa em sua expressão, os ombros rígidos. Doug sentiu o interesse das pessoas em torno deles despertando ao fundo, a atração irresistível do confronto. Tem alguma coisa acontecendo? Sim, respondeu ele, tentando manter a prudência, falar com calma, para se contrapor ao tom de voz do homem.
A terapeuta tinha ensinado a ele alguns exercícios respiratórios que podia tentar usar. Estava. Mas não consigo entender, disse o cara, sorrindo, só que não era um sorriso, estava mais para um rosnado. Achei que todos do regimento tivessem morrido. Achei que eles tivessem sido cercados e explodidos pelo Talibã. Doug fechou os olhos. Era a Al-Qaeda, na verdade. Eles foram. A maioria. Então, como você conseguiu escapar, hein, parceiro? Olha para mim. Estou falando com você. Como é que está aqui, são e salvo, bebendo uma porra de uma cerveja, parceiro, enquanto meu melhor amigo está morto lá nas Arábias? Pode me explicar? Ele sentiu algo crescendo dentro de si. Algo perigoso, saindo rapidamente do controle. Não tenho que explicar nada para você, parceiro. Tentou inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Não parecia estar funcionando. O homem deu mais um passo à frente. Ah, mas eu acho que tem, sim. E a gente tem a noite toda. Não vou a lugar nenhum até você me explicar tudo, cada maldito detalhe. Porque eu amava aquele cara como um irmão. E, do meu ponto de vista, quer que eu diga o que parece? O quê? Doug se controlou. Ainda lutava contra o sentimento que crescia. O que parece? O sujeito cutucou com força bem no meio do peito. Parece que você é um covarde de merda. Foi nesse momento que a névoa o engoliu. A névoa vermelha de que falam, embora tenha sentido mais como uma inundação. Na verdade, era o sentimento mais legítimo que tinha em meses. Uma sensação de que era ele mesmo, algo que não sentia desde os bons dias no começo da missão no Afeganistão. Ele pulou no homem e o agarrou pela gola da camisa. Qual é o seu nome? O homem engoliu em seco, mas não disse nada. Qual é o seu nome, rapaz? Desaprendeu a falar. O homem tinha feito uma espécie de ruído distorcido e gutural, e Doug percebeu que na verdade estava segurando a gola da camisa com tanta força que ele não conseguia pronunciar uma palavra. Ele relaxou infinitesimalmente a pressão, e rugiu no rosto do homem. Qual é o seu nome, porra? Os amigos do cara, pelo visto, não estavam interessados em ajudá-lo. Que belos amigos que você tem, hein? Doug olhou para eles. Tinha a sensação de que seria capaz de enfrentar todos, se necessário, e se perguntou se eles também sabiam disso. É Adria. Bem, deixe-me dizer uma coisa, Adria. Acho que você não deveria se intrometer no que não entende. Não tenho que me explicar para ninguém, muito menos para um imbecil como você. O que faz da vida? Eu sou... contador. Muito bem. Contador. Ele deu uma sacudida no cara, que soltou um gemido. Não podia se dar aquele trabalho, percebeu. De repente se sentia apenas cansado e sóbrio. A inundação estava baixando. Aquele homem não valia sua energia. Ele o soltou. Faça um favor a si mesmo e a todas as outras pessoas, e pare de se meter em coisas que nunca vai entender. Ouviu bem? Não houve resposta. O homem estava massageando o pescoço, mas fez que sim com a cabeça 2 vezes. A mão de Doug doía. Ele a flexionou. Não estava orgulhoso do que acabará de fazer, mas pelo menos tinha conseguido se controlar. Foi então que ele ouviu a meia voz. Covarde de merda. Nesse momento ele perdeu a cabeça, de acordo com as testemunhas oculares. E havia muitas, porque o bar estava lotado. As testemunhas disseram achar que ele estava tentando matar o sujeito. A polícia teve que arrancá-lo de cima dele. Adrian Campbell. Esse era o seu nome completo. Houve circunstâncias atenuantes, até certo ponto. Campbell tinha um histórico de envolvimento em brigas e de perturbação da ordem pública. Havia a natureza do insulto, associada ao contexto de sua condição, anteriormente não diagnosticada. Transtorno de estresse pós-traumático, o que significava que ele não era totalmente responsável pelas próprias ações. Ele sabia que não tinha sido bem assim. Como era de se esperar, seu advogado o aconselhou a não mencionar isso no tribunal. A sentença foi 250 horas de serviço comunitário e as sessões com a psiquiatra. No que dizia respeito a essa última parte, ele achava que provavelmente teria preferido ficar na prisão. Tudo bem, digo ao fim do relato de Doug. Mas não está tudo bem de verdade. Eu não estou bem. Não sei como me sentir a respeito disso. Por um lado, a história, apesar de toda a violência, tem um tipo estranho de lógica. Ele estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático e tinha sido cruelmente provocado. Pelo que contou, o homem fez o possível para acabar com a paciência dele, incitando de todas as maneiras. Acho que isso, pelo menos, fornece algum contexto para as coisas horríveis que li na internet. Mas há uma vozinha que também diz: você está atraída por esse homem, por mais que não queira. Logo, está tentando desculpar o indesculpável. Porque o relato franco, até mesmo impessoal, que ele deu do incidente demonstrou exatamente do que ele é capaz. De maneira muito mais realista do que qualquer uma daquelas reportagens sensacionalistas. O que o patrão achava ao me empregar aqui com um colega de trabalho que tinha feito uma coisa daquelas eu não sei, mas aí já é outro assunto. O que importa saber é, isso torna Doug capaz de matar aquela hóspede? Não, claro que não. Pelo menos, provavelmente, não. Espero que não. A não ser,
É claro que ela o tivesse provocado.